irmã, tudo bem? Módulo 3, capítulo 1, as 10 virgens de fiel passivo a cristão ativo. Na aula 3 nós vamos conversar sobre outro tópico do nosso capítulo 1, que é o Senhor do Diálogo. Aqui nós vamos conversar um pouco a respeito do texto teológico, né? Sobre a necessidade de abrir o texto teológico para uma interpretação contextualizada, analisada, ponderada, por meio de ciências, por meio de disciplinas filosóficas, como a hermenêutica, ou então a exegese, que são disciplinas que contextualizam economicamente, politicamente, socialmente, comunitariamente, religiosamente, os achados nas escavações arqueológicas, né, como por exemplo os achados de Qumran, né? Então, por meio dessas ciências a gente consegue contextualizar a política, a economia, a espiritualidade, a religião, tudo daquela época que foi encontrado aqueles achados, ou então na época que foi escrito determinado texto bíblico, né? Então, assim, o texto bíblico ele é escrito, mas precisamos, nós temos o texto bíblico escrito e não dá para interpretá-lo ipsis literis do que é escrito, né? Mas nós precisamos interpretá-lo, nós precisamos decodificar, né? E essa questão da interpretação contextualizada, hermenêutica, exegética, ela enriquece a mensagem que o texto bíblico quer transmitir para o seu leitor, né? Da mesma forma como a gente disse na aula passada, se a realidade que nos cerca, que está aqui ao nosso redor, as situações, os fatos, ocorrências e tudo mais, que está aqui, é aquilo que eu enxergo, aquilo que eu quero enxergar, é aquilo que eu tenho a possibilidade de enxergar. Mas se a minha percepção fosse um pouco mais aberta, eu poderia enxergar coisas que eu não vejo, coisas que eu não percebo, coisas que eu ignoro. Da mesma forma o texto bíblico, né, um texto teológico. Nós precisamos abri-lo para a interpretação, para poder enriquecer a mensagem que ele quer transmitir, né? Então o texto se comporta da mesma forma, né? E essa interpretação toda nós vamos fazer uso dessas ciências, logicamente, mas assim, a nossa capacidade cognitiva nos dá essa possibilidade desse estudo, né? E nós estamos falando aqui das faculdades mentais superiores, que são habilidades cognitivas, como a memória, a imaginação, a percepção, a intuição, né? Isso aqui é um exemplo de percepção. Você está com seu carro, vai cruzar uma avenida e você não tem sinaleiro, não tem semáforo. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, não vem carro. Na hora que você está indo, um carro buzina. Você fala, poxa, eu não vi o carro. A tua percepção estava falha, estava lenta naquele momento e você não viu o carro que estava dando seta, que estava saindo do acostamento. Você ignorou isso, né? Você não viu. Mas se a tua percepção tivesse mais aberta, você teria visto isso, entende? Então é mais ou menos isso que as faculdades mentais superiores são responsáveis, né? E isso é coisa grave, isso é coisa séria. Uma pessoa que toma um psicotrópico, possivelmente, dependendo do psicotrópico e da gramatura que você estiver tomando, vai ter essas faculdades mentais superiores um pouco retrógradas, um pouco abaixo do nível de atenção, né? Então você tem que tomar cuidado ao dirigir um carro, um veículo automotor, então manobrar um maquinário pesado, enfim, né? Isso daí é recomendação médica que está nas bulas dos remédios, inclusive, né? Então essas faculdades mentais superiores são responsáveis pelo nosso relacionar no mundo, né, com os outros e conosco mesmo, né, nas nossas relações sociais e intrapessoal, né? Segundo Vygotsky, essas faculdades mentais superiores, elas são adaptáveis, elas são flexíveis, né? Tipo, não é
memória, imaginação, intuição, para todo mundo do mesmo jeito, né? Não, mas ela é adaptável a cada pessoa, a cada contexto, a cada situação, né? A cada tempo. Então, para cada pessoa é de um jeito e para cada tempo é de outro jeito, né? Da mesma forma, então, eu quero dizer com tudo isso, né, que Deus nos usa com tudo aquilo que nós somos, inclusive com nossa capacidade cognitiva. Por isso, nós não podemos ignorar que no momento que foi escrita as Escrituras do Primeiro e do Segundo Testamento, aqueles autores inspirados, eles foram por Deus e pelo Espírito Santo respeitados, as suas faculdades mentais superiores, né, foram respeitadas. Eles tiveram a percepção, eles tiveram a compreensão daquilo que cercava ele, daquilo que cercava, aquilo que acontecia, aquilo que eles ouviam. Então era aquilo que eles traduziam para o papel. Eles eram sim inspirados pelo Espírito Santo, mas eles utilizavam de estilos literários, por exemplo, que estavam em voga naquela época daqueles escritores. Eles usavam até mesmo, inclusive, determinados tipos de abordagens, né, de escritas que nós chamamos hoje de abordagens pedagógicas, né? Então, quer dizer, isso tudo está dentro de um contexto social, econômico, político, religioso e precisa ser contextualizado para poder ser explicado, entende? Então, assim, é necessário que eu abra a minha mente para poder ter essa compreensão, para poder fazer uma boa leitura, uma leitura introspecta, uma leitura contextualizada da palavra de Deus, né? Por exemplo, Jesus Cristo, quando ele começou a sua vida pública, ele então tinha plena consciência de que ele tinha vindo para a raça de Israel, mas logo ele percebeu que também os cachorrinhos, ao menos, comem as migalhas que caem na mesa de seus donos, né? E ele achou fantástico a fé daquela mulher, e então ele pôde perceber que ele veio também para todo o resto, para os gentios também, para aqueles que não eram puramente judeus, né? Mas para aqueles também que eram mistos ou que eram judeus. Então, assim, Jesus, ele fez uso das suas faculdades mentais superiores, né, da sua cognição, para poder entender uma revelação que Deus estava lhe mostrando aquela hora, uma providência que estava acontecendo. A mulher, então, manifestou a sua fé e Jesus Cristo leu isso. Jesus Cristo percebeu, né, percebeu e teve aquele feeling, né? Olha que brilhante que é essa passagem, né? Então, quer dizer, nós precisamos, sim, desse uso, né, dessas faculdades, dessas ciências, hermenêutica, exegética, para poder fazer o uso dessas ferramentas, dessas metodologias, para poder interpretar o texto bíblico, né? E a gente só tem a ganhar com isso, porque a mensagem ela se revela de outra maneira, né, com uma outra riqueza. Tá certo? Então, por hoje, na minha fala é só. Boa leitura para você a respeito desse texto. E não esqueça, pesquise, leia, estude bastante para enriquecer bem os seus conhecimentos. Certo? Deus abençoe. Até a próxima aula.